Estudo de Purim. Seção 8. É tempo de guerra. Bom, agora chegamos à nossa sessão de número 8, sobre o estudo de Purim. Agora vamos falar sobre tempo de guerra. Cremos que não devemos ter uma fome de guerra, nem fome de sangue, porque a nossa guerra, como a gente já viu anteriormente, não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra o inimigo. No capítulo 3 de Esther, no versículo 8, nós vemos assim: há uma nação dispersa entre as demais nações que compõem o seu reino. Sábios da antiguidade nos ensinam que a palavra Yeshno, há uma nação, pode também ser lida como a palavra Yashnu, dormia a nação, ou seja, adormecido. Toda vez que a igreja adormece, o inimigo cresce. Mais uma vez, toda vez que a igreja adormece, o inimigo cresce. Estava o povo judeu sem perceber os perigos de adormecido espiritualmente? Será que nós, como igreja, estamos adormecidos espiritualmente? Nos importando mais com as nossas necessidades do que a intervenção social para a qual nós somos chamados, para transformarmos a justiça, para transformarmos a nação, para transformarmos o governo, pois se vivemos segundo a lei de Deus, nós jamais viveremos segundo a lei do mundo. É tempo de guerra, que homens e mulheres sejam libertos do espírito que embriaga e leva à prostituição. Não só na esfera literal, mas a embriaguez por não estar atento ao Espírito do Senhor, ao que o Espírito de Deus tem manifestado, declarado e demonstrado nesse tempo. Devemos estar atentos para resistir às intentadas do inimigo e resistir a toda a prostituição, profanação e destruição da palavra de Deus. Estamos adormecidos pelo vinho da Babilônia, enquanto Edom, Roma, vomita falsas doutrinas. O vinho da Babilônia é a prostituição, sensualidade e vaidade. Quanto mais permitirmos que Roma crie forças através dos seus períodos de celebração, através de suas doutrinas, através do seu sistema legal, de tudo aquilo que fala contra Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Será que essa lista lembra alguma coisa? Será que ela se parece com alguma coisa que já ouvimos? Sim, essa lista descreve o carnaval. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é em favor de pessoas. Que as crianças, que são o elo mais fraco, sejam guardadas da pedofilia, aborto e abandono. Que possamos nos manifestar e nos posicionar neste tempo de guerra em favor do reino de Deus. Segunda Crônicas declara: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é Purim. A descrição deste chamado é Purim. Por isso é tão importante celebrarmos as festas que Deus estabeleceu, marcando os tempos e as janelas espirituais pelas quais o Senhor está agindo. Denuncie todo espírito de Amã ao seu rei, e ele se levantará à sua causa. O espírito de Amã é aquele que vem para destruir, matar e roubar os filhos de Deus. Aonde a morte, roubo e destruição, levante o seu clamor ao rei. Ore, jejue, interceda, e o Senhor há de agir em nossa causa, mesmo que de forma invisível. Somos chamados para despertar uma geração sacerdotal,
Uma geração significa toda uma geração. Não são alguns que ocuparão o sacerdócio, mas uma geração sacerdotal. Se queremos capacitar uma geração de sacerdotes, devemos ser o exemplo ao qual, ou devemos ser o pavimento ao qual essa geração vai caminhar. Mesmo que contra a nossa cultura, mesmo que contra o nosso sistema, Deus nos chamou para sermos uma nação de Deus, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o tempo, este é o momento de homens e mulheres de Deus serem despertados para que possam viver para a glória do Deus vivo.